Olá, meus amigos! Começa agora mais um episódio do Ponto de Pergunta Cast. Hoje nós estamos recebendo a assistente social Manu Ramos. Manu é conselheira tutelar, ex-presidente do Condim, pesquisadora, mestre em desenvolvimento regional, ambiente e políticas públicas pela UF. Nós vamos falar sobre temas muito importantes durante todo o ano, mas que nesse período do carnaval as campanhas se acentuam, que são as campanhas de proteção às crianças, às mulheres, contra o racismo. Vamos falar um pouco de todas essas questões para que as pessoas estejam mais conscientes de que é preciso brincar, é preciso alegria, mas também é preciso estar consciente de todas as nossas ações, né, Frane? É verdade, as campanhas aumentam, mas os cuidados também têm que ser aumentados, né? Tem que ter uma proporção, né, Liliane? É isso que a gente vai alertar aqui hoje. Exatamente. Manu, um prazer recebê-la. Obrigada por estar aqui conosco. Eu acho que a gente tem muito o que falar hoje, né? Verdade, agradeço muitíssimo o convite, né? Assisto o programa, então é muito bom poder estar aqui conversando de temas que são tão caros à sociedade. Sempre importante a gente poder alertar, divulgar, porque certamente conhecimento na nossa sociedade é poder, né? Verdade, verdade, Manu. A gente começando, né? Vamos começar a falar sobre carnaval, porque a gente está pertinho. Exato. Nesse período a gente vê muitas campanhas, né? Realmente. Você acredita realmente que as campanhas vêm fazendo efeito nos últimos anos? A gente está caminhando? Eu acredito que sim, né? Campanhas costumam ser medidas pedagógicas, né? Que governos, sejam eles municipais, estadual ou a nível nacional, começam a adotar para conscientizar mesmo as pessoas de determinadas problemáticas. Uhum. Não problemáticas do carnaval, mas problemáticas da nossa sociedade, Sim, infelizmente, sim. né? Então, quando nós vemos campanhas como Não é Não, falando sobre o consentimento da mulher, né? Prevenção da violência e do assédio contra a mulher, quando a gente vê campanhas de combate ao racismo, né, campanhas de identificação de crianças, né, para que não aconteça situações de violência também com crianças e adolescentes, todas elas são muito importantes para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e principalmente saber aonde recorrer caso aconteça alguma situação de violação de direito. Sim, muito interessante. Não, inclusive virou aí um bordão, né, bacana, né? Se é usado hoje direto nas redes sociais, né? Sim. Não é só em períodos de campanha. Eu acho, às vezes, Manu, muitas vezes as pessoas não percebem, assim, e confundem as coisas, né? Uma coisa é você ter uma paquera durante o carnaval, e eu acho que isso parte muito do consentimento, né? Como você mesma falou aí. Sem dúvida. Eu acho que sempre que a gente fala de carnaval, é importante a gente entender também do que a gente está falando, né? Quando a gente olha nas mídias, né, de uma maneira geral, é muito comum nós vermos corpos, né, com menos vestimenta, né? E que é muito importante a gente dizer que o corpo de qualquer que seja a pessoa é um território privado, Sim, não é um território sim. público, né? É algo que para ser tocado precisa desse consentimento. E o carnaval é justamente uma festa, né? Uma grande festa, algo ligado à nossa cultura, mas que tem suas raízes também numa cultura negra e periférica, né? Então, que corpo, em geral, é visto como esse que está no espaço público e que pode ser tocado, que pode ser imitado, que pode ser achacoalhado, né? Em geral, são essa estrutura da identidade da população negra. Então, falar de carnaval, falar de consentimento, falar de direitos, é também uma luta de combate ao racismo, né? Para que a gente possa, de fato, valorizar e respeitar corpos, sobretudo de mulheres negras, que dentro desse cenário acabam sendo muito mais visualizados, né? Muito mais visados dentro desse período. Então, associar, por exemplo, roupas curtas a uma possibilidade de toque, algo que não precise de um consentimento, né? São coisas que, de fato, a gente precisa mudar enquanto sociedade, e as campanhas evidenciando isso, sem dúvida, é mais uma forma da gente estar construindo, né, gerações que não naturalizem esse tipo de violência. Aí vem embutido aí, mais uma vez, o não é não, né? Sim, sem dúvida. Né? Você já presidiu o Conselho Municipal dos Direitos, né, da Mulher, e eu acho que hoje a mulher também está mais consciente disso, de que dela levantar, né? Levantar a sua voz, fazer valer a sua voz, as suas vontades de que não é permitido, e muitas vezes até denunciar.
em situações como essa. Sim. Eu atualmente, né, inclusive mandar um abraço para as colegas conselheiras do Condim, nossa presidente, Yara Lima. É muito importante a gente dizer que todos esses grupos que são maiorias e que foram minorizadas, elas enfrentaram ao longo da história um processo de apagamentos e de silenciamentos muito grandes, né? Então, eu, enquanto uma mulher negra, jovem, o que era ensinado para a gente quando sofria algum tipo de situação de discriminação racial? Primeiro, que ele não era nomeado como uma discriminação racial, como racismo, nem nada do gênero. A gente é ensinado a silenciar, a ser superior. E ser superior significa silenciar, nesse caso. As mulheres, né, não eram dados esse direito a elas de estar no espaço público. Vide aí nossos atores públicos nas mais diversas esferas políticas. A gente tem um número reduzidíssimo de mulheres, porque foi construído ao longo dos séculos, ao longo dos anos, que as mulheres não deveriam estar nessa seara pública. É a partir do momento que esses grupos minorizados se organizam em busca por direitos, e aí não só aqui, ao longo do mundo, né, em que a gente tem uma série de tratados, uma série de convenções, de organizações realmente lutando pelos direitos desses grupos, que a gente começa a ver alguma mudança, né? Então, eu penso que movimentos sociais, eles têm uma potência enorme nesse sentido, né? De denunciar situações que estão acontecendo e reivindicar por direitos, porque as políticas públicas, elas não acontecem puramente por um desejo que naquele dia, aquele governante, aquele deputado, aquele vereador acordou inspirado para fazer aquela legislação. De muita luta, né? É resultado de muita luta, de muita resistência, né? Então, até hoje, a gente precisa dizer que as pessoas precisam falar. O mesmo tem a ver com os direitos da criança e do adolescente. Crianças e adolescentes, no antigo Código de Menores, sequer eram considerados sujeitos de direitos, né? Eram aqueles que precisavam ser ajustados, regulados. Aqueles que não se regulavam eram afastados da sociedade. Sim. Então é muito recente essa luta para dizer que crianças têm direitos. E quando as pessoas falam, não é assim porque eu sei, porque eu sou adulto, calma aí. Será que a gente não tem que explicar para a criança por que aquilo pode, por que aquilo não pode? É assim que a gente vai construindo, de fato, a cidadania, né? As pessoas entender, não é só ter o direito, é entender sobre o seu direito para conseguir, de fato, né, pleiteá-lo em diversos espaços. Agora, Manu, você falou em movimentos sociais. Como é que em Campos estão os movimentos sociais? Temos muitos, né? Os movimentos sociais, eles são organizações da sociedade civil com temas específicos, né? Eu faço parte de um movimento negro, que é um movimento misto, né? De homens, mulheres, pessoas não binárias, que é um movimento negro unificado. É um dos movimentos negros brasileiros, né? É um dos primeiros pós-redemocratização. Na verdade, ele nasce ainda ali no período da ditadura, em 78, e se firma, né? Anos seguintes. Mas a gente tem outros movimentos negros, né? Nós temos a UNegro, nós temos atualmente, né, uma nova Frente Negra Brasileira, organizações que têm no seu objetivo o combate ao racismo, mas cada uma delas pensa isso a partir de uma determinada política. Alguns vão focar mais na educação, como o INEAFRO, né, foca mais na educação. A gente vai... a EDUCAFRO. A gente vai ter o MNU, que foca mais em formação de quadros para ocupação de espaços de poder, assim como a UNegro tem o mesmo objetivo. A gente tem outras mais voltadas para a área da cultura, né? A gente tem movimentos de mulheres e tem movimentos feministas que também não significam necessariamente a mesma coisa, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Marcha Mundial de Mulheres, que tem uma perspectiva absolutamente feminista, e a gente tem outras formas de organização de mulheres. A gente tem um Fórum de Mulheres Negras aqui em Campos. A população adere? A população adere. Em geral, são movimentos que têm um quantitativo significativo de pessoas e que eu acho que é o fundamental e que os espaços do Conselho possibilitam muito, que é justamente o movimento de diálogo entre essas organizações. Porque cada uma tem uma pauta específica, mas é no momento em que a gente se unifica,
é feito um ato público, todas estarem presentes, né, é que a gente consegue fortalecer e dar visibilidade. A gente tem movimentos voltados ao movimento sem terra, movimentos de juventude, enfim, todas esses núcleos, né, essas temáticas que precisam ser visualizadas, particularidades que precisam ser atendidas, mas, sobretudo, eu acho que o grande campo é a busca por direitos e, atualmente, nessa luta em torno das políticas públicas e de ocupação de espaços mesmo, seja ele em qualquer lugar. Eu acho que hoje também todos conseguem se reconhecer em espaços onde antes não eram vistos, Sim. né? A gente vê hoje a própria Maju, hoje ela é referência, né, para quantas meninas, né, que não pensavam antes que poderiam estar ali, né, ocupando aquele espaço, espaços que eram considerados masculinos também, não só mas espaços masculinos que hoje as Sim. mulheres estão ocupando. E esses movimentos, eu acho que eles contribuem muito para isso, porque Sim. aquele grupo que não aparecia, que não... Hoje já se vê representado. Acho que tem um pouco disso também, né? Eu não tenho dúvida. Eu acho que, assim, há iniciativas que são individuais. Talvez a Maju não pensasse em ser referência. Sim. Mas ao conseguir conquistar aquele lugar, ela acaba se tornando porque outras pessoas veem que é possível. Sim. Eu acho que o grande barato dos movimentos sociais, é o que eu sempre digo nas reuniões da MNU, é a gente não se sentir sozinho. É entender que aquilo que acontece comigo enquanto uma prática de discriminação racial não acontece apenas comigo, acontece com todas as pessoas que têm a mesma identidade racial do que eu. Então é a certeza de ter outras pessoas que também vão à luta por mim, que também vão falar por mim, que vão estar ali para me defender. Eu acho que esse é o grande barato do movimento social, né? Você não se sentir só nesse mundo que é tão competitivo. Esse é um espaço, de fato, da gente trabalhar a questão da coletividade, né? De ser um pelo outro ali, como a filosofia Ubuntu, né, que a gente sempre traz muito, que é justamente de se entender, né, a partir da experiência do outro. A gente já falei da Maju, até de uma nova geração, né? Mas Sim. vê a Glória Maria antes, a Zileide Silva, o Heraldo Pereira, os Exato. colegas, né, jornalistas, vamos Exato. falar um pouquinho deles que vieram antes também, que Sim. talvez tenham inspirado a Maju Com em certeza. algum momento. Aí a gente estava falando que a gente, Inspirado na não só a verdade... Maju, mas aos empresários, né? O pessoal, também, né? também. Ao poderio, né? E Quem talvez tem mesmo poder, aqueles que né? não tenham desejado o caminho do jornalismo, mas Sim. ao se ver na Outros, TV, nossa, eu posso ser atriz, então eu claro, posso ser outra coisa, claro. né? Ampliar esses horizontes mesmo. Não, eu digo assim, serviu de conscientização para os empresários, né? Sim. Porque para eles chegarem até ali, os empresários tiveram que ter a consciência que seria interessante e necessário, né? Sim. Então, E é uma disputa, na verdade, que o movimento negro brasileiro faz no sentido do debate da representatividade, né? Muitas das vezes, é óbvio que nós temos uma fração da sociedade preocupada com esse debate e que muitas das vezes se utiliza do seu poderio econômico, da sua visibilidade, para dar luz a esse debate, o que é muito importante, sobretudo quando são pessoas não negras fazendo esse papel, porque é o que a gente chama, né, da branquitude crítica, as pessoas que compreendem o seu papel e compreendem que podem contribuir na luta antirracista. Mas a gente sabe também que tem um grupo que só faz porque representatividade passou a ser regulamentada a partir de leis, né? Então a gente tem uma série de regulamentações hoje no mundo do marketing, né? Que você precisa ter ali determinada porcentagem de modelos negros, de crianças negras em divulgações, né? Para representar de fato a pluralidade da nossa sociedade. É uma questão de resgate histórico também, né, mano? Porque quanto tempo houve esse apagamento e agora há esse resgate, por isso a necessidade. Empresas, né, como uma das grandes empresas, né, que inclusive onde a Maju é contratada, hoje tem um setor específico chamado Negritudes lá dentro, justamente com esse processo de editores e uma série de profissionais negros que vão trazer luz a esse debate e vão escrever outras histórias para esses personagens negros também. Não só quando falar de pobreza, não só quando for novela de época para falar com a escravidão, mas vai ser ali, né, profissionais que vão atuar na novela em outros setores que não ligados aos estereótipos racistas que a gente tem na nossa sociedade. Então, iniciativas como essa são fundamentais. Tem uma força, né? Manu, a gente estava falando ainda sobre a questão voltando um pouquinho à questão da mulher, nesse período também há um crescimento, assim, pela experiência que você tem lá do Condim, há um crescimento também de violência doméstica. As mulheres em casa acabam, não sei se pelo efeito de bebida, se pelo momento, né? Fica tudo muito, muito eufórico. Há também esse aumento?
Não sei te dizer se é um aumento do número, mas eu acho que é um aumento nas denúncias, né? Sim. A gente tem também esse poder da mídia que a gente estava falando, né? De divulgação de uma série de campanhas, né? Inclusive de alguns sinais que se propõem, né, sinais universais de combate à violência, que é o dedinho preso, né? A pessoa fazer isso na rua. Então, se vocês virem alguma mulher em algum momento fazendo esse sinal na rua, é entender que essa mulher está em perigo, que você deve buscar auxílio, sobretudo policial, né, um quantitativo maior de pessoas para protegê-la. Então, quando isso é noticiado, quando isso aparece nas novelas, Sim. quando mostra casos exitosos de mulheres superando relacionamentos tóxicos e abusivos e se tornando ali sujeitos da sua própria história. A gente fala que é ficção, mas isso inspira outras pessoas que estão ali dentro do seu próprio lar, né? Então, eu acredito que isso é muito importante de estar em todos os espaços, né? Eu acredito que cada área da nossa vida há a possibilidade de interferir nesses valores que foram tão enraizados na nossa sociedade. Se a gente tem uma empresa que possibilita que as mulheres ocupem cargos de chefia, por exemplo, se a gente tem empresas que tratem o assédio, né, no local de trabalho com a severidade que precisa, essa empresa está auxiliando no combate à violência contra a mulher. Né? Se a gente tem profissionais dentro das delegacias, dentro dos CEANs, qualificados para atender essa mulher, fazendo realmente acolhida, mobilizando a rede para que essa mulher possa se sentir de fato segura, eles estão contribuindo, né? Cada um de nós tem esse papel na sociedade de viver num mundo mais justo, mais equânime, né? Com certeza, uma visão, né, não sei, eu acho que é isso que a gente estava falando mesmo. Muitas vezes ficou no esquecimento ali, não, isso não é importante. E hoje a gente vê que as pessoas estão vendo que é importante, sim, são sujeitos que precisam de respeito, que precisam de cuidados. Que dentro desse contexto aí, começa em casa, né, Manu? Eu acho, com a educação dos filhos, né? Você que tem um menino, por exemplo, mãe de menino de 5 anos, muito novinho, né? Mas como é que é esse trabalho em casa? Apesar dele ser muito novinho. Gente, a gente vai e volta nos assuntos, né? Eu brinco que são pautas que me atravessam, né? A questão do gênero e da raça por ser uma mulher negra, né? E já atuava com infância, antes de ser mãe, né? Mas me torno mãe e conselheira tutelar basicamente ao mesmo tempo, Sim. né? Quando eu entrei no conselho tutelar, pelo primeiro mandato, eu estava gestante do Eniolá, que é o meu pequeno de 5 anos. O Eniolá, ele é uma criança... Mãe, né? A mãe vai falar babando da criança aqui, gente. Mas... eu e o pai dele, né, eu e o Totinho, a gente tem essa preocupação de realmente, porque a gente acredita que essa educação vem de casa. Eu não posso terceirizar para outras pessoas, para outras instituições, valores que para nós são muito caros e que ele precisa aprender conosco, Sim. né? De bondade, de generosidade, de humildade, de respeitar o outro, né? E antes de iniciar o podcast, a gente estava até conversando aqui sobre isso, né? Como que é importante as crianças terem a absoluta noção sobre tudo, porque Sim. elas são sujeitos de direito. A gente não ensina Eniolá, muitas das vezes, a revidar um ato violento com ele. Eniolá tem 5 anos. Já aconteceu do meu filho ter sido chamado de macaco por uma outra criança. Meu Deus. Ele entendeu mais, o que aquilo significava? Talvez não. Talvez não. Talvez nem aquela criança tenha entendido direito o que ele falou com o meu filho. Né? Mas esse é um momento que nós, adultos, é que temos que ter a responsabilidade de chamar isso. O menino, naturalmente, não tem a educação em casa, né? Não, claro, mesmo né? que ela falou, não tenha nem noção do que ele falou. Às vezes reproduz porque ouviu em algum momento, né? Então, esse é um momento que nós, adultos, que temos que ter esse discernimento de chamar essa criança e explicar por que aquilo não é legal. O que aquilo significa? Por que ele falou aquilo? Né? E poder conversar. E aí, foi, de fato, uma conversa nesse dia. O menino pediu muitas desculpas, disse que jamais faria aquilo com qualquer outra pessoa. Porque é isso, não Mas é que essa ele conversa não faça partiu de quem? De mim, no momento que eu ouvi. Você foi à escola? Não foi na escola, foi num espaço de lazer. Livre. Isso. E aí, o que é importante? Não é que ele não faça com meu filho, é que ele não faça com ninguém. Que ele entenda que aquilo é errado. Então, quantas famílias estão conversando sobre esses temas com seus filhos? Né? Quantas famílias estão criando seus filhos para serem independentes, não ficarem esperando por uma mulher que vai ser aquela que vai fazer todas as tarefas domésticas do lar? Quantos estão criando, de fato, seu filho para o mundo? Para serem pessoas que a gente gostaria de conhecer. Sim. Né? Você não precisa esperar ele crescer para ensinar.
E a gente, muitas das vezes, não ensina ele a revidar uma violência, porque a gente acredita que essa violência não vai alcançá-lo ainda nesse tão tenra idade, né? Mas a nossa educação é uma educação positiva no sentido de que ele valorize a sua própria identidade. Então, o nome do meu filho não é um nome comum, né? Eniolá. E fala o que significa também. Fala é um origem. nome iorubá, né? Trazido por Ifá. O pai dele é um Omo Ifá. Que significa aquele que é predestinado à riqueza e honra, né? Dentro da cultura iorubá, muitas das vezes o nome da criança é trazido pela própria criança, né? Então há ali um jogo de divinação para que esse nome possa aparecer e que você pode dar ou não, mas a gente, né, como sendo uma família voltada à cultura africana e afrodiaspórica, resolvemos dar o nome que para nós foi trazido por ele próprio e que diz um pouco do destino dele, diz um pouco do que ele traz para nós também. Na escola já deve ser um diferencial, né, para as outras crianças. E né? ele tem orgulho, né? Sem dúvida, isso eu te falar, não é um diferencial para as crianças, é um diferencial para os adultos que falam Eni o quê? A gente repete, Eniolá, né? Porque quem vê com estranheza são os adultos que estão incluídos nessa nossa cultura hegemônica, que vai achar super comum um Pietro, que também não é um nome português, né, brasileiro, sim. propriamente dito, vai achar normal um Enzo, vai achar normal outros nomes, mas nomes de origem indígena, né, como Cauã, Cauê, ou de origem africana, vai ver com estranheza. As crianças pronunciam corretamente, desde a primeira vez que escutam. Quem tem dificuldade são os adultos. Mas isso que é importante, né? O Eniolá, ele é uma criança que ele está aprendendo que ele tem uma avó ministra da Eucaristia e ele tem uma avó umbandista. E ele vê com naturalidade e respeito as duas denominações religiosas. Na minha família, eu tenho pessoas que são da Igreja Universal do Reino de Deus. Temos evangélicos, grandes amigos, né, evangélicos, e que a gente já foi convidado aí numa igreja evangélica, a gente já foi, o Eniolá foi na igreja evangélica conosco. Dá para conviver, né, Manu? Precisa conviver, é necessário. Né? Precisa conviver, a gente precisa viver nesse mundo com mais respeito, e a gente acredita que é nos vendo fazer isso, que ele vai aprender também que ele precisa fazer dessa forma. Ele tem primas meninas, então ele tem que aprender a respeitar todas as mulheres. E eu brinco, porque ele muito novinho, um dia minha irmã falando alguma coisa com a minha sobrinha, né, que ela não podia fazer alguma coisa, ele falou, mas ela pode fazer o que ela quiser, porque ela é mulher. Talvez ele ouviu isso em alguma reunião do Conselho da Mulher, em alguma reunião. E reproduziu. Mas é isso, né? Mas de pouca bem, idade, né? que as crianças vão aprendendo, né? Eu não quero que chegue nos 15 anos dele, né, quando ele de repente já estiver se relacionando com alguém, que aconteça, né, uma situação de violência, para eu ter que ensiná-lo que isso não poderia ser feito. Não, pelo contrário, ele tem que estranhar situações de violência, qualquer que seja a violência, desde agora, né? E saber também da sua potência, de quem ele é, de que ele também não pode ser violentado. Então, se as pessoas falam sobre o cabelo dele, ele fala, é lindo, meu cabelo é lindo. Se falar que vai cortar, acabou para ele, né? Porque ele valoriza quem ele é, a história dele, ele começou a conhecer a história dele, a identidade dele. Então, isso que é muito bacana. É um trabalho da autoestima, né? Aumentar sem a dúvida, autoestima, né? Um trabalho bacana, né? E que precisa ser feito com todos, né? Sim, Não é só com pessoas negras, não é só com mulheres. Não. Isso precisa ser feito com todos. A gente reconhecer as potencialidades dessas crianças e estimular isso, né? A gente lamenta que nem sempre, né, as crianças têm essa mesma diretriz que vocês, essa mesma educação que vocês estão dando, e às vezes não aprendem a se valorizar, não aprendem a ter essa autoestima. Eu acho que algumas escolas, alguns municípios já estão aderindo mais a essa educação que passa por aí, por essa valorização, né? Sim. E a gente espera que cada vez aumente mais. Manu, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você é conselheira tutelar e no conselho você, né, tá vendo várias situações, vê várias situações de privação de direitos. O que ainda te choca, te chama muita atenção em relação à realidade que você vive lá? A gente sabe que é uma situação, né, são situações delicadas, mas o que ainda poxa, isso acontece ainda? Eu acho que o que ainda, né, eu acho que eu não vou nunca me acostumar, eu acho que eu não posso me acostumar, porque tá aí, né, a nossa humanidade, tá aí a nossa repulsa, né, com violência contra crianças e adolescentes, mas sem dúvida, para mim, a pior das violações é a violência sexual, né?
Isso ainda é algo que mexe muito comigo toda vez que acontece uma situação. Independente se é com uma criança muito nova, independente se é com uma adolescente de 12, 13 anos, Sim. que as pessoas muitas das vezes não compreendem, né, que qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é considerado estupro vulnerável. E o que sempre nos chama muita atenção é que esse é um tipo de violência que, em geral, acomete as mulheres, né? Então, é esse corpo que é entendido como algo que não é privado, que não é dela, que não é ela quem vai consentir algo. Mas acontece em geral dentro do espaço doméstico, né? Então são ou com familiares ou com pessoas muito próximas da família, de muita confiança da família. Os números, na verdade, apontam que na grande maioria são com os próprios familiares. E aí isso explica as dificuldades das denúncias. Isso explica como que essa criança, esse adolescente, muitas das vezes vai se sentir culpada pela violência a qual ela foi vítima, né? E às vezes não ela causadora. nem entende no primeiro momento que aquilo foi uma violência. Exato. De repente, dependendo da idade, né? Sim. Ela nem entende que foi. E aí eu acho que a gente volta, né? Porque a Fran estava falando sobre a necessidade de em casa ser ensinado, né? O que são as partes privadas, onde ninguém pode tocar, né? Para que a gente favoreça esse tipo de coisa, porque as pessoas, os abusadores, eles se valem, né, dessa proximidade, eles se valem de ser vistos como pessoas de bem, eles se valem de ser vistas como trabalhadores, como boas pessoas, pessoas educadas. Eles não aparecem para a sociedade da forma como eles aparecem para essas crianças e adolescentes, que são, né, a gente fala que não são monstros, né, são pessoas reais e que se valem dessa confiança da família, se valem do afeto dessas famílias para poder cometer atrocidade. Aí nesse caso entra muita questão também, acho que da vigilância, né? A conscientização, mas a vigilância, dos cuidados, né? Nós tivemos agora recentemente, né, um caso aí, um balneário aqui em em São João da Barra, né? Parece que um suspeita, né? Tá em investigação. Está em investigação, né? Suspeita que uma criança teria ido ao banheiro e tal, e aconteceu. Que é outro risco também, coisa. né, mano? O que você aconselha nesse caso, assim, em grandes aglomerações, carnaval como nós estamos? Eu acho que, primeiro de tudo, né? Muito diálogo. As famílias precisam conversar. Por vezes, tá todo mundo dentro do mesmo espaço, mas cada um no seu celular, cada um no seu afazer, cada um na sua rotina, e se sabe muito pouco da dinâmica da vida do seu filho, do que acontece na escola, do que acontece na rodinha de amigos, do que acontece no próprio celular, porque o celular te dá acesso ao mundo, né? Então, às vezes o adolescente está ali dentro do próprio quarto, mas ali ele está sofrendo algum tipo de chantagem, né? Como a gente vê aí as plataformas digitais, né? Roblox, Discord, onde foram descobertas uma série de situações de violação, de certa forma, né? Uma série de situações de violação, inclusive de fomento à autolesão, a tentativas de suicídio. Então, são coisas que a gente precisa estar muito atento. O diálogo é fundamental. As famílias precisam conversar, precisam ter esse momento para si, né? E não é só ali estar junto, é ouvir de fato. Você está entendendo o que seu filho, o que sua filha está te dizendo, né? Isso é muito importante. E a gente teve até recentemente uma audiência pública aqui em Campos abordando um pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade desse diálogo, sobretudo nesse momento em que as plataformas, né, os meios digitais, eles estão aí pulverizados. Eu acho que um outro ponto é vigilância, né? É vigilância. Não dá pra gente achar que aconteceu recentemente, né, de 3 irmãos de 10, de 8 anos, que foram em algum lugar, talvez tinham um costume de estar ali sozinhos pela rua, mas que se perderam e ficaram dias. Eu acho que tem 2 crianças que ainda não foram encontradas, né? Ainda não se tem notícias. E é esse costume que a gente tem às vezes, né, enquanto sociedade, falar, vai ali no mercadinho, é rapidinho. Ele já tá grandinho, né? Mas ele pode nesse ir, rapidinho, né? Ou ela tá grandinha. Que você não tá vendo, que você não tá supervisionando, pode acontecer uma série de coisas e que vai sair do nosso controle. Já tem situações que saem do nosso controle, né? A gente não pode estar dando oportunidade para que mais coisas dessas aconteçam, né? Principalmente com crianças e adolescentes. Eles precisam estar a salvo de qualquer forma de violência, de qualquer forma de exploração, de qualquer forma de situação vexatória. Então é nosso papel enquanto pais e responsáveis, de fato, fazer com que essa proteção ela aconteça. Então, se
essa adolescente, né, eu não havia ainda nem sequer visto essa matéria, mas se essa adolescente talvez tivesse acompanhado do seu pai, do seu responsável, de um adulto de confiança ali, talvez uma situação como essa não aconteceria, né? Então, de fato, é diálogo e supervisão constante que as famílias precisam ter. E nesse período agora, principalmente de carnaval, né? Estar próximo, nada de deixar a criança ir sozinha, sair andando. Até porque a gente tem um momento, né, em que as pessoas, por vezes, acabam abusando um pouco mais do álcool, né? Acabam... há outros fatores, né, de risco ali que vão ser implicados pelas ruas, né, no dia a dia. Então, de fato, né, é seu filho, é sua responsabilidade. A gente precisa se comprometer, de fato, com isso, né? Tem até a questão da pulseirinha, né, nesse período de carnaval, né, geralmente. Já para outra questão, né? Para não haver nenhuma... E é muito comum, né, em praias, por exemplo, na região dos lagos, né, para quem já foi, é muito comum em algumas praias, principalmente aquelas do centro, as pessoas começarem a bater palma. Sim, né? sim. Para identificação. E aí você vê lá uma pessoa com uma criança sobre os ombros para poder identificar o pai responsável. Isso já aconteceu uma vez comigo aqui em Lagoa de Cima, né? Uma pessoa andou um espaço enorme da faixa de areia ali com uma criança nos ombros. Não era pai, não era amigo, não era nada daquela criança, mas viu que a criança estava perdida e aí começaram a fazer a mesma coisa, bater palma até que conseguiram encontrar esse pai, esse responsável. Então, assim, muito cuidado. Você que gosta, né, de repente tomar uma cervejinha, mas é só você a responsável por aquela criança, segura, né? Seja o motorista da rodada, ou se não for o motorista, mas fique ali atento ao seu filho, né? Não deixe de estar observando, porque do mesmo jeito que alguém que colocou aquela criança sobre os ombros para procurar o responsável, poderia ter sido alguém que convidasse essa criança para colocar dentro de um carro, para sair, para oferecer alguma coisa, e algo de pior poderia ter acontecido. Né? São muitos a pulseirinha, nós estávamos conversando há pouco, né? Porque não pode fazer, né, Manu? É uma medida de segurança, né? Uma pulseirinha, né, com telefone, o nome do responsável ali. É possível, né? Algumas instituições, como a Fundação da Infância e Adolescente, por algum tempo fez esses processos de identificação, sobretudo em lugares de grande aglomeração, como na Sapucaí, né? Sim. Locais desse sentido. Mas é algo que todo responsável pode fazer. Né? E é algo que, inclusive, alguns especialistas sempre direcionam, né? Percebeu ali que perdeu seu filho em um lugar de grande aglomeração, ao invés de ficar só gritando pelo nome da criança, dá as características dessa criança. Meu filho sumiu, tá com um short assim, blusa assim, porque se alguém visualizar, aquela pessoa ainda estiver por ali, na maldade, né, de levar aquela criança, por qualquer motivo que seja, ela vai deixar de fazer isso. E ensine seu filho desde muito novinho a falar, não é minha mãe, não é meu pai, né? Não é nada meu, para que alguém que esteja perto ouça isso e veja, aquela criança está dizendo que aquela pessoa não é o responsável por ela. O que está acontecendo? E talvez isso vá coibir, né, uma situação mais grave de acontecer. Fazer a diferença, né? Vai fazer a diferença no resultado final. Manu, você estava falando mais cedo, né? Sobre você ser uma mulher jovem, negra, mãe. Você hoje é ativista. Como é que foi para a adolescência, infância e adolescência? Você já tinha isso muito claro na sua cabeça, da sua luta? Como é que foi? Para a infância e adolescência, não. Eu brinco que eu caí de paraquedas nesse ativismo, né? E que hoje, mesmo sem estar no conselho, se tornou algo porque a gente realmente consegue perceber a importância que faz profissionais e pessoas comprometidas e atentas com a infância, a diferença que isso faz em determinadas vidas, né? Mas na sociedade como um todo. Se a gente é uma sociedade que a gente não olha para a infância, a gente certamente vai colher, não vai ser bons frutos, né? Daqui a poucos anos. A gente costuma falar que é a sociedade do amanhã, não é a do amanhã, é do hoje, porque essas crianças estão aqui. Elas estudam, elas precisam de saúde, elas precisam de educação, elas precisam de lazer, elas precisam de espaços de convivência, né? E que sociedade é essa que não olha para isso, né? Para as suas crianças, que são o ser mais frágil que nós temos, aqueles que são totalmente dependentes. Eu entro na política da infância, na verdade, através de acolhimentos institucionais. Eu trabalhei por 3 anos em acolhimento institucional e saí para me candidatar a conselheira tutelar, entendendo que eu poderia talvez fazer, pelo meu olhar, pela minha formação, fazer a diferença de outra forma, né? Não só ali no cuidado diário com aquelas crianças e adolescentes, mas na formulação de políticas públicas, na cobrança disso, né? Que é fundamental. A gente muitas vezes vê aí
durante períodos eleitorais, né, muitas pessoas colocando, eu sou a favor da educação, da saúde, mas poucas pessoas falam, não, eu vou olhar pela infância, eu quero pensar a criança como um todo, né? Porque o que é a educação? A educação não é só a educação que a criança precisa, né? Ela precisa de uma série de outras políticas, porque não ser completo. Então, olhar para esse público é algo muito importante. E o Conselho Tutelar, a gente lida com as violações, na verdade, né? A gente lida, infelizmente, com o que há de pior dentro dessa seara. Mas é também onde a gente consegue identificar falhas, né? Seja na família, seja no próprio poder público. E o nosso papel é de tensionamento para que essas falhas sejam cada vez menores. Então, reuniões, né, exaustivamente, reuniões com secretarias, com serviços, com órgãos, uma série, né, de atendimentos a essas famílias, de busca para que as crianças de fato estejam protegidas. Então, depois que a gente é mãe, a gente consegue ter um olhar ainda mais apurado para algumas coisas, né? Que a gente entende a importância de ter a vacinação em dia, a gente entende a importância de não ter um professor que falte na escola. Isso tudo cuidado, né? Tudo isso é cuidado. É garantia do direito, mas é cuidado, cidadania também. Exato. E a gente vê que às vezes as crianças ficam tão vulneráveis, né? Eu fico extremamente triste, como a gente estava conversando mais cedo, quando você vê no semáforo um adulto com uma criança no colo, às vezes um sol, ou tá chovendo, não interessa, né? Como esteja o tempo. Aquilo é necessidade, Manu? Sempre é necessidade? Em alguns casos, sim, né? A gente não pode tirar desse lugar da vulnerabilidade, né? Infelizmente, a gente tem famílias em uma situação de pobreza, extrema pobreza, de forma que, por vezes, a gente não imagina que acontece, porque às vezes não está no nosso ciclo, né? Mas que de fato acontece, né? Pessoas que têm uma situação de muita vulnerabilidade. E o que talvez a gente usufruiria aí num final de semana, às vezes é quase a renda completa de uma família, né? E de famílias numerosas, e de famílias chefiadas por mulheres. Daí a importância da gente ter políticas, né, de geração de renda, de educação de jovens e adultos, né, possibilitando educação e acesso ao mercado de trabalho para mulheres mães. Sim. A gente ter creches, né, de repente em períodos diferenciados, possibilitando que uma mãe que trabalha à noite, por exemplo, que não tem uma rede de apoio, consiga algum lugar para deixar o seu filho. Então, há uma série de políticas que a gente entende que pode ser vista a partir de um olhar antirracista, antissexista, né? Ampliando o acesso para uma série de pessoas. Mas voltando ao caso da criança, por exemplo, em Sinal, como Liliane citou, você conversando, você me disse pra gente que nem sempre já aconteceu casos, né? Não é só vulnerabilidade, também tem um caso de exploração, né? O que é importante a gente dizer, né? Existe um serviço chamado abordagem social, que é um serviço ofertado a partir dos Centros de Referência Especializada em Assistência Social, os CREAS, né? Onde tem uma equipe, né? Com todo o preparo para realizar, de fato, a abordagem, como o nome propriamente diz, identificar quem é essa família, de onde é essa família e o que levou ela a estar naquela situação de rua, estar naquela situação, por vezes, né, expondo a criança a riscos, né? Sim. Entender se aquilo, de fato, é uma vulnerabilidade, algo que a política de assistência social possa, de alguma forma, romper com aquele ciclo ou não. Nos casos, né, independente de ser ou não, a abordagem social precisa encaminhar isso para o Conselho Tutelar, porque de toda forma há uma exposição daquela criança ali a uma situação que ela não deveria. É importante a gente dizer que todo esse trabalho que é feito de forma técnica é justamente para separar joio do trigo, separar o que é puramente, né, vulnerabilidade e o que é, de fato, exploração do trabalho infantil. Famílias que, por vezes, né, estabeleciam metas ali, né, de renda que deveria ser feito e aí utilizam da imagem da criança, que é esse ser vulnerável e que faz com que as pessoas estejam sensibilizadas e deem um valor a mais, por exemplo, né? É isso que a gente não pode admitir que aconteça, né? Essa exploração dessa imagem, crianças que estejam fora da escola, que deixem de participar de outros tipos de atividades esportivas, por exemplo, para estar ali na rua utilizando a sua imagem, de fato, para exploração. Deixa de ser crianças mesmo. Exato. É importante a gente dizer que tanto o Ministério Público, a Vara da Infância, né, são completamente atentos a esse Já aconteceram casos desse tipo? Já aconteceram casos desse tipo, sim. E aí há uma atuação, né, não só do Conselho Tutelar, mas da assistência, do MP, a própria Vara da
infância, né, para coibir esse tipo de ato e, de fato, criminalizar, porque trabalho infantil, né, aquele que faz isso, acaba abordando uma situação de crime. Agora, né, como você falou, nesse caso aí, o melhor a se fazer naquele momento é procurar a abordagem social. Isso, as pessoas podem... Que aí vai acionar o Conselho Tutelar. As pessoas podem ligar para o telefone do Conselho Tutelar, né, não há nenhum problema nisso, né. Por algum tempo a gente tinha um telefone da abordagem social disponível, atualmente nós não temos. Então as pessoas podem ligar para o Conselho Tutelar, o Conselho vai fazer a orientação, vai registrar esses fatos para encaminhar para a Secretaria necessário. A gente, só tocando nesse assunto, às vezes a gente ouve tantas críticas a programas, né, de transferência de renda, programas como o Bolsa Família, mas a gente vê que talvez se não existisse, muitas dessas crianças nem estivessem na escola, porque tem relação com a frequência, não é? Tem esse... A estar com pesagem em dia, a estar matriculado na escola. Vacinado. Exato. E eu costumo sempre dizer, Liliane, que parece até uma desonestidade intelectual dessas pessoas, né? Porque quando chega em período de Natal, as pessoas não gostam de fazer cesta básica e doar, porque entende isso como caridade. Por que isso não pode ser uma política de Estado, né? De transferência de renda para aqueles que precisam? Uma hipocrisia que eu acho, às vezes, que a pessoa acha que aquelas pessoas só precisam no Natal. Exato. Só vão fazer aquela alimentação mais reforçada. Exato. Não, elas precisam o ano todo, né? E aí que o Estado, né, tem essa função de proteção social como um todo. Também não vai ser só assistência social, precisa tomar outras medidas. Mas, sem dúvida, ela é necessária e tem apontado aí caminhos de que ela tem sido bem vista, né? Quantas famílias deixam os programas de transferência de renda porque conseguem, né, um trabalho de carteira assinada com uma renda suficiente para a subsistência da família. A gente tem dados com relação a isso. Então, é sempre importante a gente buscar esses indicadores, buscar entender a política, os objetivos, os critérios dela, antes de tecer qualquer tipo de opinião apenas baseado na minha experiência individual ou num achismo puro e simples. Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que muitas pessoas também não entendem muito bem o papel do Conselho Tutelar. Nós temos, né, vários núcleos do Conselho. Fala um pouquinho, explica, né, para as pessoas que não conhecem muito bem, que às vezes criticam, não entendem esse papel. Bom, o Conselho Tutelar é um órgão, né, ele não é um serviço, ele não é um equipamento, ele é um órgão autônomo, né, que não faz parte do sistema de justiça, ele é um órgão administrativo. Aqui em Campos, ele é vinculado à Fundação Municipal da Infância e Juventude, mas cada município, a sua lei municipal estabelece e vincula administrativamente o conselho a uma determinada secretaria. E o que significa, né, ser autônomo é ser vinculado administrativamente. Nós somos autônomos nas nossas decisões, né? Mas a gente precisa de folha, a gente precisa de carro, a gente precisa de administrativo, a gente precisa de motorista. Então, quem viabiliza administrativamente profissionais e insumos para que o Conselho funcione é a Fundação Municipal da Infância e Juventude aqui em Campos. Enquanto um órgão autônomo, ele obedece uma porcentagem a partir de 100 mil habitantes, né? Deve-se ter um núcleo de conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Aqui em Campos, pelos dados oficiais do censo, a gente ainda não passou de 500 mil habitantes, mas a gente já conta com 5 unidades de conselho tutelar que são divididos por território. Conselho 1 e 2 em Guarulhos, Conselho 2 à margem direita da BR, Conselho 1 à margem esquerda, Conselhos 3 e 4 que ficam na área do centro, mas quem atende o centro até a Penha, Vila Manhães ali, é o Conselho 4, o Conselho 3 atende a área de Rio Preto, Pecuária, Parque Leopoldina, Nova Brasília, né? Esse território. E o Conselho 5, que é onde eu atuo, do Parque Imperial até Farol de São Tomé e aí as divisas com os municípios limítrofes. É um conselho, é um órgão protetivo para crianças e adolescentes, nunca punitivo. Então, essa conversa de que vou trazer aqui porque é o bicho-papão para botar medo na criança, não vai ser no Conselho Tutelar, né? A gente é um órgão de proteção e que busca, né, auxiliar as famílias nessa função protetiva. Seja porque, por vezes, a família peca com alguma situação por não entender que aquele deveria ser o seu dever, né? Por a gente estar numa sociedade que, por vezes, naturaliza algumas questões, né? Naturaliza uma palmada, naturaliza, né, não fazer o acompanhamento escolar de uma criança, por exemplo. Então, a gente sempre vai estar conversando e orientando a família, mas que também vai atuar nas falhas do poder público.
né? Então, uma criança que não consegue determinado serviço público e tá tendo seu direito. A saúde, por exemplo, negado porque precisa de um neuropediatra e não consegue um neuropediatra. O conselho vai atuar também nessa situação. Então, é sempre no sentido de auxiliar as famílias. Eu sempre digo que a família, para não gostar do conselho, é porque tá fazendo alguma coisa errada. Sim, sim. Porque famílias que querem ter a sua função protetiva garantida buscam o conselho. Muitas vezes as próprias famílias buscam por isso, porque precisam de uma transferência escolar que não conseguem, porque precisa matricular filho, mudou de território, precisa matricular filho numa escola mais próxima e não consegue. E aí o conselho consegue, através da rede, articular, né, e garantir esses direitos. E aí, quando vocês percebem também, não só como percebem, né, quando vocês constatam que aquela privação de direitos está dentro da própria casa, aí vocês já tomam também as medidas, né? Como procurar a vara da infância, encaminha, né? Há uma série de medidas, na verdade, algumas não judiciais, né? Algumas não há necessidade alguma de encaminhar para a vara. Há medidas que estão lá estabelecidas, quem tiver o interesse, né? Lá no artigo 136 estão as atribuições do Conselho. Medidas do artigo 101 são estabelecidas para crianças e adolescentes, do 129 para responsáveis. Uma família, por exemplo, que uma mãe tem uma situação de depressão e em razão disso acaba de repente, falhando ali nos cuidados básicos com aquela criança, mas às vezes isso não é razão de retirar essa criança do seio familiar. De repente, através do conselho, a gente consegue, né, acesso à rede de saúde mental para essa mãe se cuidar, se medicar e fazer a sua função protetiva de fato. Então, a gente consegue mobilizar a rede em prol das crianças e adolescentes. Manu, muito bom o nosso bate-papo. Estamos chegando ao final, mas eu queria que você encerrasse me respondendo duas coisinhas. Uma, que sociedade você espera que a Niolá encontre daqui a uns anos, né? Na juventude dele. E a outra, eu quero que você deixe as suas dicas aí para proteção de todos, né? Agora, durante o Carnaval. Bom, a primeira, difícil, né? Mas eu sou militante antirracista e feminista não é à toa, né? Eu quero uma sociedade em que todos possam ser respeitados e viverem livres, felizes, com seus direitos garantidos. E é isso que a gente tem buscado construir ao longo dos dias e é isso que a gente busca ensinar para Niolá também. Ele não precisa ser um militante, mas ele precisa ser uma pessoa que respeite os direitos e que saiba dos seus direitos para também reclamar por eles, né? É isso que a gente espera, uma pessoa consciente dos seus deveres como cidadão. E de dicas para proteção de crianças e adolescentes. Das crianças, a gente pode falar nesse período, a gente pode falar principalmente das crianças, mas para evitar esses problemas que ocorrem envolvendo, né, racismo, violência de gênero, e isso a gente inclui também as mulheres e o público trans também, que também é muito vítima, né, nesse período. Eu acho que de uma forma geral, de que forma você aproveita esse período sem Eu penso que as pessoas podem, né, e devem buscar por conhecimento, né? A própria Subsecretaria de Igualdade Racial realiza uma série de cursos, né, de formação de práticas antirracistas, de letramento racial, de letramento de gênero, para que as pessoas percebam que não é só sobre a sua opinião. Muitas coisas são criminalizadas por normativas legais. Então, se você não quiser ter um problema com a justiça, acredito que ninguém queira ter, né, buscar esse conhecimento que hoje está acessível. É só ir lá no Google, é só perguntar para o ChatGPT que você vai ter acesso a esse tipo de informação, né? Eu acho que vai um pouco desse compromisso de cada um, né? Buscar um pouco mais por esse conhecimento, buscar um pouco mais... ter essa visão mais macro do mundo, né? De que todos nós devemos, né, ser tratados de forma igual. Não que sejamos iguais, mas devemos ser tratados de forma igual. Que nenhuma diferença, né, sirva para justificar nenhum tipo de desigualdade, nenhum tipo de violência. Se você não concorda, você não faz, você não toma aquela atitude para você. Agora, o que o outro faz na vida privada dele, né, não nos compete. A gente precisa viver num mundo que respeite essa pluralidade que nós temos. Eu acho que fechamos com chave de ouro, né? Porque eu acho que é por aí, tudo passa pelo respeito, né? Exato. Respeito ao próximo. Bem, gente, estamos terminando o episódio de hoje com a Manu Ramos. Espero que tenha contribuído. Espero que hoje a gente não pode dizer que não tem informação, como você falou, né? Hoje a gente tem informação para todos os lados. Então, estejam atentos. Falar em informação, nós estamos em todas as plataformas, em todas as redes sociais. YouTube, Instagram. No Instagram vocês vão ter os recortes e no YouTube a entrevista completa da Manu, que vocês podem conferir lá as dicas que Manu deu. E tem muitas incríveis no podcast que as pessoas podem procurar para se informar. Obrigada, Manu. Obrigada. Gente, até a próxima. Até mais.